Então, nós vamos ver, então, os tipos, né, de vícios. Nós temos os vícios de consentimento e os vícios sociais. Primeiro, nós vamos analisar os vícios de consentimento, tá? Os vícios de consentimento, eles estão relacionados com a formação, com a declaração da vontade da pessoa que está realizando aquele negócio jurídico, tá? A falha que acarreta essa declaração de vontade, ela não era real, tá? Ela não era a real vontade da pessoa, tá? Então, o vício de consentimento, ele é quando tem uma falha, tá? Nesse negócio jurídico, que impede que a real vontade da pessoa, das partes, sejam observadas, tá? Esses vícios de consentimento, eles podem ser o erro, né? Ou a ignorância, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo, tá? O erro e a ignorância, eles estão lá no artigo 138 do Código Civil e consiste como se fosse uma falsa ideia da realidade, tá? Do real estado ou da real situação das coisas, tá? Então, a pessoa supõe que é uma coisa, né? Que o negócio jurídico é uma coisa, mas, na verdade, se trata de outra, tá? E a ignorância é a ausência de conhecimento sobre alguma coisa, tá? No caso do erro da ignorância, o agente, ele erra sozinho, tá? Porque ele pensou que foi uma falha na hora que ele foi estabelecer esse negócio jurídico, né? Ele achou que fosse uma coisa, mas não era, e ele não tinha real conhecimento daquela situação, então ele não foi induzido por ninguém a errar, tá? Ele foi sozinho, tá? Ele erra sozinho, tá? Que é diferente quando há um outro tipo de vício, que é o dolo, tá? Que tá no artigo 145 do Código Civil. O dolo, então, ele é a indução, tá? É quando uma parte induz maliciosamente o outro a cometer o erro, entendeu? Nesse caso, o agente que está declarando a vontade através desse negócio jurídico, né? Ao contrário de quando ocorre o erro, o vício de erro da ignorância, ele não erra sozinho, tá? Não é um erro espontâneo, tá? Ele na verdade, ele é induzido, né? É enganado, ele é induzido a praticar aquele ato, né? Que não é a sua real vontade. Então, ocorre o dolo no negócio jurídico, é um vício, né? De consentimento do negócio jurídico, e ele ocorre quando uma parte induz a outra no erro, tá? Existem dois tipos, né, de dolo. O dolo principal e o dolo acidental. O principal é aquele que é a causa determinante para se confirmar o negócio jurídico. Então, se não houvesse esse dolo da parte de induzir a outra a errar, não haveria negócio jurídico, tá? Então, esse é um dolo principal. Já o acidental é quando, mesmo com a indução ao erro, o negócio pode ser realizado, embora de um outro modo, tá? Então, não é um fator determinante na confirmação do negócio jurídico, o dolo acidental, tá? Outro tipo de vício do negócio jurídico é a coação, tá? A coação, ela é uma pressão física, né? Ou psicológica, né? Que ela é uma pressão usada contra uma parte que está ali realizando aquele negócio jurídico, né? Com o objetivo de obrigá-la a realizar atos que não lhe interessam, que não são não é da sua vontade, tá? Não é uma declaração de vontade espontânea, né? A pessoa não tinha o desejo, não tinha a intenção de realizar aquele negócio jurídico, né?
mas ela é forçada ou através de uma pressão física ou através de uma pressão psicológica, né, por algum motivo, né, a celebrar esse negócio jurídico. Então, nesse caso, é a coação, tá? A pessoa é coagida a realizar o negócio jurídico. Nós temos duas espécies, né? A coação absoluta e a coação relativa ou moral, né? A coação absoluta, ela surge, né? Quando há uma violência física, né? O coator, né? Ele se utiliza da força física para obrigar a pessoa a realizar aquele negócio jurídico, tá? Então, essa aí é uma coação absoluta. Já a coação relativa é quando essa coação, ela é uma pressão psicológica ou até mesmo moral, tá? Então, é uma ameaça à vítima, tá? Ou você realiza esse negócio jurídico, ou eu vou fazer isso com você. Então, a pessoa não sofre nenhuma violência física naquele momento, mas a ameaça, né, dessa violência já faz com que ela, tipo, se você não fizer, não realizar esse negócio jurídico, ela pode sofrer as consequências dessa violência. Então, essa ameaça, ela é uma pressão psicológica, né? Então, essa é uma coação classificada como relativa, tá? Outro vício, né, de consentimento está no artigo 156 do Código Civil, que fala sobre o estado de perigo. O que seria esse estado de perigo, tá? O estado de perigo é aquela situação em que alguém que teme, que tá um medo muito grave, né? De que ele mesmo ou alguém da sua família, né, sofra algum perigo, né, passe por alguma situação de perigo, né, então ele assume uma obrigação desproporcional e excessiva, tá? Então, essa necessidade, ela tem que ser conhecida pela outra parte, que daí se aproveita dessa situação para cobrar abusivamente da outra pessoa, tá? Algumas vezes, um exemplo, não sempre, mas algumas vezes, porque tem que se analisar o caso concreto, né? Nós temos um exemplo de situação de estado de vício, de consentimento por estado de perigo, quando alguém está com um parente, né, um filho, com um estado de emergência, de urgência, né, e procura um atendimento num hospital particular, e para que seja realizado o atendimento, a outra parte, sabendo que há essa necessidade, há esse estado de perigo, né? Essa possibilidade de morte de uma pessoa da família, né? E exige, né? Por exemplo, um valor altíssimo, né? Para realizar esse atendimento e salvar a vida daquela pessoa, né? Da família. Então, essa é classificada como estado de perigo, por quê? Porque para essa pessoa que assume essa obrigação abusiva, né, desproporcional, excessiva, é como se fosse assim, ou eu assumo essa condição do negócio jurídico, ou a pessoa vai correr o risco de estar em estado de perigo, né? Então, para que se caracterize estado de perigo, é necessário que a prestação, essa obrigação assumida, ela seja excessiva, tá? Desproporcional mesmo, muito fora da realidade. E que a outra parte saiba, né, tenha conhecimento de que essa parte passa por esse estado de perigo, né, com essa situação. Então, é necessário que a outra parte também tenha conhecimento
e de posse desse conhecimento exija da outra parte, né, uma obrigação muito excessiva, tá? Uma obrigação muito além do que do padrão, tá? Outro vício de consentimento também tá no artigo 157, é a lesão, tá? A lesão ela é um vício do negócio jurídico que ela se caracteriza porque uma das partes, né, ela obtém um lucro exagerado, né, por inexperiência ou por necessidade econômica da outra, tá? Então, uma das partes se aproveitando da inexperiência, né, ou da necessidade da outra parte, ela obtém, né, um lucro exagerado, tá? Então, uma pessoa que não tem conhecimento ou que não tem experiência naquele negócio jurídico, ela se obriga a uma prestação muito desproporcional ao valor da prestação oposta, da contraprestação, né, do que será oferecido pela outra parte. Então, uma pessoa que tem experiência naquele negócio jurídico, que tenha conhecimento mesmo, que não esteja passando por uma necessidade, né? Ela sabe, né? Qual é as prestações, né? A que ela vai prestar e a que outra tem que ser proporcional. Já uma pessoa inexperiente, ela realiza o negócio jurídico, né? Sem ter experiência, então ela acaba se obrigando, né, a uma prestação que é muito superior à obrigação que a outra parte vai realizar como contraprestação, tá? Como no caso de um negócio de compra e venda, tá? Por algum objeto que não tenha tanto valor, a pessoa por inexperiência paga, né, um valor extremamente alto por alguma coisa, né, porque ela não tem experiência naquele negócio, acaba, né, fazendo a cobrança de taxas e juros e tal, e a pessoa acaba pagando um valor, né, por inexperiência que é muito além do que ela vai receber, tá? Nesse caso aí se caracteriza o vício, né, que está no artigo 157, que é a lesão, tá? E finalizando aqui o nosso assunto dos negócios jurídicos, nós temos os vícios sociais, tá? Nós temos a fraude contra credores, que é um vício de consentimento que é caracterizado como vício social, na verdade, tá? Então, a fraude contra credores, ela é caracterizada por aquela prática, né, de um negócio jurídico, por aquela pessoa, aquele devedor, né, insolvente ou na iminência de ser insolvente, ele realiza um negócio jurídico que vai fazer com que o seu patrimônio diminua, né, justamente com a finalidade de frustrar o direito dos seus credores. Então, ele vai esconder os seus bens, na verdade, tá? Então, ele sabe que ele tem um monte de dívidas que ele não vai conseguir pagar, ou para pagar essas dívidas, ele vai ter que, né, usar o patrimônio que ele tem. Então, o que ele faz? Ele, para poder não ter a obrigação de pagar os seus credores, ele realiza um negócio jurídico, né, com um terceiro que sabe, tá, e, aliena esses bens que seriam para garantir o pagamento dos credores, aliena os seus bens a um terceiro, tá, vende tudo que ele tem para esse terceiro, e esse terceiro tem ciência do motivo dessa venda, né, por que está ocorrendo esse negócio jurídico, essa disposição de bens, e os dois em conluio, tá, realizam esse negócio jurídico para prejudicar os credores. Então, isso aí é caracterizado como fraude contra os credores, tá? E nós temos também a simulação, tá? A simulação, ela se caracteriza como se diz,
é um desacordo entre a intenção, entre a vontade interna e a vontade declarada, tá? Então, você cria, aparentemente, um fato que não existe, ou então oculta algum que existe, né? Para enganar terceiros, tá? Então, propositalmente, ocorre uma divergência entre a vontade real e o que foi declarado nesse negócio jurídico, tá? Então, essa simulação também ela tem que ocorrer para iludir, enganar terceiros, tá? Por exemplo, um negócio jurídico, um contrato de compra e venda, tá? De uma mãe, a mãe vende o bem, um patrimônio para uma das filhas, tá? Ela tem 2 filhas, por exemplo. E ela vende, né? O negócio jurídico é a venda, né? Do bem para outra filha. Primeiro que a lei determina que não pode ser feita adiantamento de legítima venda de ascendente para descendente, tá? Mas mesmo que pudesse, então no exemplo aqui, ela realiza esse negócio jurídico de compra e venda, tá? O negócio jurídico tem um valor do imóvel, só que esse valor realmente não foi pago, ou então o valor abaixo do mercado, entendeu? Vendeu o bem abaixo do mercado. Fez uma simulação de um contrato de compra e venda, quando na verdade ela fez uma doação para a filha, tá? Então isso aí é para iludir os outros herdeiros, então é classificado como simulação, tá? Então nós encerramos aqui o nosso assunto de negócios jurídicos. Vocês podem vai ter atividade para vocês realizarem no AVA e a apresentação dos slides, e vocês podem tirar as dúvidas, né, pelos canais que nós já estabelecemos, né, que vocês podem, tanto pelo fórum lá, quem não se sentir à vontade para fazer pelo fórum pode fazer também por e-mail.